Aninhada na tranquila zona rural da Baviera, a fazenda Hinterkaifeck parecia intocada pelo mundo exterior. Andreas Gruber e sua esposa, Cecilia, levavam uma vida simples. Eles compartilhavam sua casa com sua filha viúva, Victoria Gabriel, seus 2 filhos, Cecilia e Joseph, e sua empregada, Maria Baumgartner. Mal sabiam eles que um destino sinistro os aguardava. Sua existência pacífica estava prestes a ser destruída, deixando para trás um mistério arrepiante que iria intrigar gerações futuras. Os dias se transformavam em noites em Hinterkaifeck, uma pequena e isolada fazenda na Baviera, Alemanha. E um silêncio inquietante pairava sobre a fazenda. A tranquilidade aparente escondia um mistério sombrio que estava prestes a ser revelado. Os vizinhos começaram a se preocupar quando perceberam que não havia sinal de vida na fazenda por vários dias. A família não estava em lugar nenhum. Nenhum movimento, nenhuma luz, nada que indicasse que alguém estava em casa. Um pequeno grupo de busca se aventurou em direção à casa isolada, seu desconforto aumentando a cada passo. O medo do desconhecido e a preocupação com a segurança da família os impulsionavam. O que eles descobriram lhes deu calafrios na espinha. A visão era algo que nenhum deles poderia ter imaginado. Dentro do celeiro, 4 corpos jaziam sem vida: Andreas, Cecilia, Victoria e a pequena Cecilia. A cena era de uma brutalidade indescritível. Todos haviam sofrido golpes brutais na cabeça. As ferramentas ensanguentadas ao redor indicavam a violência do ataque. A busca continuou, levando-os a casa. Cada passo dentro da residência era acompanhado por um silêncio opressor e uma sensação de pavor crescente. Lá, eles encontraram Maria e o jovem Joseph, assassinados da mesma maneira horrível. A brutalidade do crime era incompreensível. A cena era grotesca, o silêncio ensurdecedor. O horror do que havia acontecido naquela fazenda isolada deixaria uma marca indelével na memória de todos que estavam presentes. O relógio na parede havia parado, marcando o momento exato em que a vida na fazenda Hinterkaifeck foi brutalmente interrompida. Fotos antigas da família mostravam tempos mais felizes, um contraste gritante com a tragédia que se abateu sobre eles. A polícia e os investigadores chegaram ao local, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça macabro. Eles examinaram cada detalhe, cada pista, na esperança de encontrar respostas para o que havia acontecido. Enquanto isso, os moradores da vila sussurravam e especulavam sobre o crime, tentando entender como algo tão horrível poderia ter acontecido em sua comunidade. Uma vigília à luz de velas foi realizada, onde os moradores lamentaram a perda da família e buscaram consolo uns nos outros. A fazenda Hinterkaifeck, agora envolta em mistério e tragédia, permaneceria um lembrete sombrio do que aconteceu naquela noite fatídica. A notícia do massacre de Hinterkaifeck se espalhou como fogo em mato seco. Em 1922, a pequena comunidade rural da Baviera foi abalada por um crime tão horrível que até hoje permanece sem solução. As manchetes dos jornais gritavam sobre o mistério e as ondas de rádio transmitiam a notícia para todos os cantos do país. A polícia invadiu a fazenda, determinada a levar o autor do crime à justiça. Os oficiais chegaram rapidamente ao local, encontrando uma cena de horror que desafiava a compreensão. A família Gruber, composta por 6 membros, foi brutalmente assassinada em sua própria casa. Mas a investigação provou ser uma tarefa assustadora. Os detetives, apesar de sua experiência, estavam perplexos. Eles vasculharam cada canto da propriedade, procurando por pistas que pudessem levar ao assassino. No entanto, a escuridão da noite e a atmosfera sinistra do local apenas aumentavam a sensação de mistério. As armas do crime, que se acredita serem uma picareta e uma enxada, foram encontradas no local, mas não apresentavam impressões digitais. Essas ferramentas, normalmente usadas para o trabalho agrícola, agora estavam manchadas de sangue, transformadas em instrumentos de morte.
Não havia sinais de arrombamento, nem testemunhas, nenhum motivo óbvio. A porta estava trancada por dentro e não havia indícios de luta. A estrada rural estava deserta naquela noite e a casa, agora vazia, parecia guardar seus segredos com um silêncio sepulcral. Dias se transformaram em semanas, depois em meses, e a trilha esfriou. Os investigadores, frustrados, revisaram os mesmos detalhes repetidamente, na esperança de encontrar algo que haviam perdido. O tempo passava, mas as respostas continuavam a escapar. Os assassinatos de Hinterkaifeck se tornaram um lembrete arrepiante da escuridão que pode espreitar mesmo nos cenários mais idílicos. A fazenda, agora abandonada, se tornou um símbolo de mistério e medo, envolta em névoa e silêncio. A paisagem ao redor, antes pacífica, agora parecia carregada de uma presença sinistra, como se a própria terra guardasse a memória dos eventos terríveis que ali ocorreram. Sussurros e sombras de dúvida. Na ausência de evidências concretas, a especulação correu solta. Teorias giravam em torno da pequena comunidade bávara. Alguns sussurravam sobre uma rixa familiar, apontando o dedo para Lorenz Schlittenbauer, um homem que supostamente seria o pai da filha de Victoria, Cecília. Outros acreditavam que o assassino era um andarilho, uma figura sombria passando pela região. Alguns até consideraram a possibilidade de um roubo que deu errado, embora nada parecesse estar faltando na fazenda. Apesar das inúmeras pistas e incontáveis horas de investigação, a verdade permaneceu evasiva. O mistério permanece. Os assassinatos de Hinterkaifeck permanecem sem solução até hoje, um testemunho arrepiante das profundezas da crueldade humana e dos limites da compreensão humana. Em 1922, a pequena fazenda de Hinterkaifeck, localizada na zona rural da Baviera, foi palco de um dos crimes mais misteriosos e horríveis da história alemã. 6 membros da família Gruber foram brutalmente assassinados com uma ferramenta agrícola, e até hoje, ninguém sabe quem foi o responsável. A pitoresca fazenda, antes um símbolo da tranquilidade rural, tornou-se sinônimo de uma escuridão que continua a assombrar a zona rural da Baviera. A cena do crime foi descoberta dias depois, quando vizinhos preocupados foram investigar o silêncio incomum vindo da fazenda. O que encontraram foi um cenário de horror que chocou a nação. Ao longo dos anos, inúmeros livros, documentários e detetives amadores tentaram desvendar o mistério. Teorias abundam, desde vingança pessoal até rituais ocultos, mas nenhuma prova concreta jamais foi encontrada. A polícia da época conduziu uma investigação exaustiva, mas as pistas eram escassas e os suspeitos, muitos. No entanto, a pergunta permanece: quem poderia cometer um crime tão hediondo e por quê? A falta de respostas claras apenas alimentou o fascínio pelo caso, transformando-o em um enigma que continua a intrigar e assustar. Cada nova geração de investigadores amadores e profissionais é atraída para o mistério, na esperança de finalmente resolver o quebra-cabeça. A resposta, ao que parece, está enterrada em algum lugar no solo ensanguentado de Hinterkaifeck, um lembrete arrepiante de que alguns segredos se recusam a permanecer enterrados. A fazenda, agora em ruínas, serve como um memorial sombrio para as vítimas e um símbolo duradouro do mistério não resolvido. Enquanto isso, o caso de Hinterkaifeck continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal. Um enigma que talvez nunca seja completamente desvendado.